Boa noite, queridos irmãos. Que a paz de Deus, que a paz de Jesus esteja com todos. Felizes por aqui estarmos mais uma vez na nossa casa de oração, no Centro Espírita Seara do Amor. Este templo de orientação, de luz e de esclarecimento. Que possamos neste momento voltar os nossos pensamentos ao alto e agradecer ao Senhor da vida pela oportunidade de estarmos encarnados neste momento no planeta Terra. Que esta oportunidade maravilhosa possa ser de proveito, que possamos angariar nesta oportunidade a luz do esclarecimento, a fim de que possamos encontrar a reforma íntima, a nossa mudança, a nossa transformação. Que a nossa prece, Senhor, seja em benefício de todo este planeta que está tão turbulento, que possam os bons espíritos levar aos dirigentes das nações a luz do esclarecimento, a inspiração da necessidade da paz como único meio de nós encontrarmos o progresso e a harmonia. Que os bons espíritos possam nos inspirar, nos orientar, sob a direção magnânima de Jesus, o nosso mestre por excelência, o coordenador deste orbe. Que esse governador possa sempre nos inspirar e nós nos inspirarmos nos seus exemplos e no seu amor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações. Livra-nos, Pai, de tudo o que seja mal, e que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome de Juvencio de Araújo Figueiredo, mentor espiritual da nossa casa, nós pedimos a permissão para darmos por aberto a nossa sessão doutrinária da noite de hoje. E hoje temos o nosso irmão João, trabalhador da nossa casa, porque ele é um trabalhador da nossa casa, né? Não vai deixar de ser nunca. Né? Então, com muita alegria, nós aqui estamos para passar a palavra ao nosso irmão, a fim de que possamos ser alimentados destas informações que ele, com certeza, muito bem preparou para todos nós. Que Deus tenha um Pai, meu irmão. Obrigado. Meus queridos irmãos e irmãs, sempre a gente afirma, né? Encarnados, desencarnados. E aí, às vezes, a gente questiona-se um pouco, né, nessas maneiras de tratar o assunto, quando, de repente, a gente chega numa casa em que todas as cadeirinhas podem estar ocupadas. E aí um colega meu perguntou, onde é que sentaram os desencarnados? Ou outro que me perguntou assim, quando eu chegar no centro espírita, eu peço licença para sentar? Porque pode ter alguém ali que eu não vi. Né? A bondade espiritual esclarece que a maioria dos espíritos que
convivem conosco nesse processo, não sentam-se exatamente nessas cadeiras aí. A lembrar que lá na Palhoça, muitos anos atrás, eu já posso falar assim agora, 40 anos atrás, 20 anos atrás, né? Eu fui numa casa espírita que tinha 20 lugares, e uma senhorinha preocupada, porque ela sabia que eu fazia parte do movimento espírita. O senhor não vai ficar preocupado, nem fica triste, não. Mas a nossa casa é pequenininha mesmo. Aí eu disse para ela, é que a senhora não viu a arquibancada que tem ali fora. Porque elas são montadas pelo lado espiritual, um aspecto, né, Então, convivemos imersos num mundo terra, onde nós somos 1/3 dos espíritos a ela vinculados. Nós vivemos imersos entre os espíritos. Quantas afirmativas nós tivemos de alguém, Jesus, Paulo, fazendo afirmativa, e outros após dizendo, sois legiões. Aonde nós nos deslocamos, nós vamos levando sempre os nossos afetos. Que bom, né, que a gente levasse só os afetos. Mas levamos também os nossos desafetos. E é claro que o convívio maior vai ser para com aqueles que a gente tenha melhor pensamento, melhor sentimento e, por que não dizer, melhores atitudes. Então, que a bondade de Deus nos acolha. Outra coisa interessante, nosso irmão falava na abertura da importância e da alegria de estarmos juntos de novo. E nessas horas sempre lembro o personagem Kardec, depois nós vamos citar de novo aqui rapidinho, quando tratava dessas questões de espiritismo e religião, que ele trazia uma clareza dizendo assim, a importância de estarmos reunidos em nome de Deus, inclusive faz parte de uma necessidade extrema para que a gente até recupere as energias perdidas no dia a dia de nossas vidas. Isso é repetitivo até. Posso dizer que deve estar lá na outra gravação. Mas aí outro dia um colega meu disse assim, puxa, mas por que a gente batalha tanto, a gente dá murro em ponta de faca, a gente vai contra a porta que está lá escrito, abre, né? A gente bate lá e tudo. Por quê? A gente tem que analisar como nós estamos hoje sendo alimentados. O que tem vindo na direção das nossas mentalizações. Nós observarmos a mídia, só tem chumbo grosso. Né? Então, cada vez mais, num planeta de provas e expiações, que os espíritos classificam com muita tranquilidade, dizendo assim, planeta em que o mal ainda sobrepõe-se ao bem. Eles não dizem lá que não existe bondade neste mundo, mas eles dizem que o mal ainda se sobrepõe ao bem. Mas, principalmente, esse sobrepor-se tem a ver com os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e ainda as atitudes. Então não é de se estranhar que a gente esteja muitas vezes lutando batalhas que nem são nossas, mas que a gente se apieda ou se enraivece e aí a gente toma para si e acaba desperdiçando ali, dizer assim, lutando as lutas insanas. Tanto que algumas orientações, são diversas aí, mas ele diz a gente deve lutar os bons combates. E nós, hoje em dia, a maioria de nós luta combates complicados. Então vamos orar muito. E aí ele lembrava, é dirigente de nações, é porque é dos tempos. E é sinal de novos tempos. Onde muitos espíritos estão dando a demonstração de suas características e alguns deles, porque muitos já não estão retornando, estão dando os últimos gritos. E aí a mudança vai acontecendo devagarinho ao desencarne, que acontece com todos nós, e depois o processo de seleção. Então, hoje, eu tinha falado com o Cleito, porque esse mês de abril, nós temos 2 livros a serem lembrados, por lançamento. O livro
dos Espíritos, hoje é dia 20, dia 18, o Livro dos Espíritos, lançado em 1857, em 18 de abril. E na primeira quinzena, não se marca lá uma data, não tinha exatamente lá, o lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo. E depois nós vamos tratar bastante, sim, do Evangelho segundo o Espiritismo, grande parte. Mas a gente não pode deixar de lembrar, e como o lançamento é anterior, foi 1857, 1864, nós vamos lembrar primeiro o Livro dos Espíritos. E aí eu trouxe aqui, tem um trechinho de um livreto que se chama Conheça o Espiritismo. Desde que o ser adquiriu, por lógica e consciência de desenvolvimento, um raciocínio mais lógico, de certeza absoluta, diante das circunstâncias de sua vida, ele deve estar fazendo nós há muito tempo essas perguntas. Quem sou eu? Isso é chavão, vai parecer repetitivo, mas nós assim, quem sou eu? De onde eu vim ao nascer? Para onde irei depois da morte? Se é que, porque a maioria de nós aprende que a morte acaba tudo. Esse é o princípio geral, né? Depois, aí com o avanço desse desenvolvimento e relacionamento, que a população foi aumentando, né? Foi aumentando, aí a gente começa a fazer, quem sabe, outras perguntas que dizem assim, por que uns sofrem mais que outros? Se Deus é, e aprendemos, Pai de todos nós por igual. Todos nós, por igualdade, somos filhos do mesmo Criador. Que discriminação é essa? Aí tem mais. Por que uns nascem ricos e outros pobres? Alguns cegos, aleijados, débeis mentais, enquanto outros nascem inteligentes, saudáveis. E ainda, né, diz assim, por que até uns que são maus? E a gente fica meio indignado, sofrem menos do que outros que a gente pseudamente chama de bons. Porque na verdade a gente não está bom, a gente está, às vezes, bonzinho. Né? Mas aí Jesus falando que bom mesmo é nosso Pai que está nos céus. Nós somos projetos de uma proposta dessa de um dia sermos um pouco melhores. Mas não, em hipótese alguma, alcançando, né, a proposta de lá. Aí diz assim, mas no entanto, a maioria das pessoas, vivendo a vida atribulada de hoje, não estão ainda, e continua sendo assim, interessadas nos problemas fundamentais da existência. Ainda no costume e na cultura lá de trás, antes se preocupam com seus negócios, seus prazeres, seus problemas particulares, e ainda tem gente com essa mentalidade de que as coisas de Deus devem ser tratadas ainda somente por não criarem um interesse em si, não que isso seja uma pura verdade, mas ainda se dedicam trazem a ideia de que as coisas de Deus devem ser tratadas lá pelo, vou usar o termo de hoje, né? Os padres, os pastores, os nós aqui dos centros, né? E por aí afora. Né? Tá? Até porque eu não vou dizer assim, o presidente do centro, porque a figura do presidente é uma questão jurídica de sociedade, mas é uma emanação de criaturas procurando fazer o melhor, posicionando-se junto aos outros para manter, eu sempre digo assim, para manter portas abertas, luzes acesas e deixar fluir a benefício dos que se aproximam aquilo que é do ensinamento espírita evangélico de Jesus. Então, só que aí as circunstâncias envolvem as pessoas. E é interessante lembrar que quando as pessoas não têm um vínculo com características religiosas nenhuma, gente, é uma imensidão de criaturas.
Elas não têm segurança de entendimento e compreensão para trabalhar as suas dificuldades. Elas não têm o que se chama mesmo, eu lembro um irmãozinho espiritual dizendo, elas não têm referência das coisas do relacionamento humano diante da verdade evangélico-doutrinária. E aí sucumbem naturalmente. Ainda é muito triste, na minha concepção, descobrir de vez em quando famílias que não têm vínculo absolutamente nenhum com o processo religioso nenhum. Porque aí vai faltar referência, vai faltar alicerce, vai faltar compreensão. E aí, esse conceito, perguntas que aqui nós só relembramos, elas são antigas, eu tenho espírito atrás, nós começamos a lembrar a importância deste primeiro livro da doutrina que se chama Livro dos Espíritos. Porque é como se fosse assim, é uma comunidade que vive materialmente falando para as coisas materiais, com sua ideia de pensamento, até com a proposta clara de entendimento de que até por questões, né, religiosas e tudo mais, que a vida é uma só, cessa com o corpo, que ainda há uma descrença, a gente pensa que não, com toda essa facilidade de divulgação, mas ainda há uma descrença, porque o problema não é crer, o problema não é ler, o problema é aceitar, que muita gente ainda não aceita. Aí, o Livro dos Espíritos. Não vou falar da tarefa, né, de Hipólito Leon Denisard Rivaio, o Kardec doida lá de trás, que recebe a clareza de utilizar-se desse pseudônimo, ali pseudônimo, lá nome, para que não se misturasse com a sua facilidade trazida com as obras diversas de gramática, disso, daquilo, tal, que ele já tinha, e inclusive eram utilizadas pelo processo educativo, né? Das questões que a gente fala de escolas, da França e até de outros, porque discípulo de Pestalozzi ele foi. Então, para a gente ter uma clareza de possível mudança de entendimento, com o advento desta obra, com vir ao lume esse esclarecimento, porque comunicação de espíritos de chamado morto, chamado vivo, é dos tempos, tá, gente? E não precisa procurar história religiosa, basta procurar a história da humanidade, né? Vou encontrar um monte de informações de lá, de trás e tal. Só que lá também tinham, isso é a cultura que eu falei ainda há pouco, tinham seus representantes oficiais. Não vou, mas do tempo das sibilas, aquelas pessoas, e eles ficavam 30 anos estudando para ser representantes, sabia? Nós, às vezes, convidamos uma pessoa para ler na casa espírita, ou então para estudar na casa espírita, a primeira pergunta, às vezes, que me deram, quanto tempo leva? Eu vou me formar? Aí, quando me perguntam, eu digo, olha, eu comecei em 70... Não? 77. Ainda estou estudando. Que a gente não aprende, né? Toda a vida reciclando, toda a vida buscando entendimento. Mas, e aí, depois, né, os oráculos, não sei o quê, as nominatas foram se modificando. E aí o Livro dos Espíritos, é interessante a gente pegar esse, eu digo que é o frontifício, que diz assim, ó, ele fala sobre a imortalidade da alma, fala da natureza dos espíritos, para caracterizar quem somos, suas relações com os homens, ou seja, né, a possibilidade do relacionamento entre os chamados mortos e os chamados vivos, fala das leis morais, fala da vida presente, fala da vida futura e, inclusive, traz um monte de informações sobre o futuro da humanidade. Materialmente falando, materializado demais, a gente vai entrar por outro
lógica e outro raciocínio. Porque nós já filosofávamos. E esse é um livro maravilhoso de filosofia. Nós já filosofávamos, porque quando nós fizemos todas aquelas perguntas ali, nós estávamos a filosofar. Isso é filosofia. Quando a gente questiona, quando a gente busca recursos de entendimento, busca recursos de compreensão, busca resposta, nós estamos a filosofar. E aí ele tem um trechinho que ele diz assim: tudo pelos ensinamentos dos espíritos superiores, que o personagem Kardec teve a preocupação, mesmo tendo recebido 50 cadernos de comunicação espírita, ele ainda pegou e foi repetir essas perguntas para outros espíritos e só compilou, só codificou, como dizem, né, o codificador, e não o fundador da doutrina espírita, como tem gente anda dizendo por aí, né? Então, compilou aquelas que, de certeza, ele mais de uma vez buscou e encontrou o resultado que se mesclava dentro de uma proposta de igualdade, de entendimento, compreensão. E aí surge, antes até com um pouquinho menos pergunta, depois vou mexer nele, né? Então está aqui. E é interessante que esse livro, para nos trazer a clareza de que somos filhos de um Criador, a primeira pergunta não é nem quem é, mas quem é Deus? Nem o que é Deus. Não, porque nós não conhecemos a origem, nós não temos essa capacidade desse contexto. Ele, eu vou dizer assim, não é ele já era, tá? Porque aí ele diz que já era. Ele já existia. E aí a resposta dos Espíritos: o que é Deus? Causa primária de todas as coisas. Inteligência suprema. Causa primária de todas as coisas. E nós precisamos aprender nisso, nós precisamos vê-lo nas coisas em geral. Eu lembro de um professor que um dia disse a um aluno: meu filho, eu te darei uma laranja se tu me disseres aonde está Deus. E o pequenino fica quieto. Eu acho que mesmo lá foi lá atrás, mas ele já nascia de olho aberto, porque a gente não nascia de olho fechado, né? Aí ele olhou para o professor e disse: eu te darei duas, se tu me disseres aonde não está Deus. Que Deus está em tudo. E há um colega muito intelectualizado, e estava questionando muito, eu disse para ele: o nome que você queira chamar não importa, até porque tem denominatas diferentes, né? De certas religiões, de certa maneira, tal. Isso não importa. Mas ele é. E tem como você contestar. E o Evangelho, principalmente, traz em algumas partes da palavra de Deus, ele lembra que, a respeito de que a gente conhece, né? Por exemplo, você tem lá um quadro de um artista, você tem a assinatura dele. A assinatura de Deus você reconhece pelas obras. E, principalmente por essa obra magnífica, que é a nossa condição corporal. Essa fantástica máquina, vamos dizer assim, que nos dá essa grande oportunidade, mas ainda bem não cheguei lá, das questões de precisar nascer de novo. E aí diz que, dado pelos espíritos superiores com a ajuda de diversos médiuns. Aí nós vamos encontrar, bem que diz aqui, da natureza dos espíritos, a relação com os homens, das leis morais, né? Todas as leis morais, lei do trabalho, lei disso, lei daquilo, está tudo aqui. E é preciso ler. E eu lembro de encontro federativo, em casas espíritas, onde de repente surgiu a pergunta lá assim: qual é o primeiro livro que se deve ler quando a gente adentra a religião, o espiritismo e tal. E aí surgiu um monte de respostas. E muita gente, de fato, adentrou-se o processo de conhecimento da imortalidade da alma por outras obras, sim, pelo nosso lar, por outro, por aquele. Mas esperei lá que muita gente desse resposta, pedi licença e lembrei resposta dos espíritos que diz assim: mas a gente tem que começar pelo começo. A gente não se constrói uma casa segura se a gente começar pelo telhado.
a gente tem que conhecer pelo alicerce. E este é o alicerce inicial. Eu vou dizer assim, a fundação, já que a gente pode dizer assim, né? Tá? Que para fazer esse pedaço de cima aqui, nós temos que fazer uma fundação ali embaixo. Né? Mesmo que para mexer, teve que mexer feito. Então, é o fundamento. Para nós começarmos a buscar respostas adequadas àquelas perguntas que nós estamos a filosofar há muitos séculos, para não dizer milênios. Então, se puderem, leiam. Tem uma senhora que disse para mim, seu João, mas aquela introdução é muito longa. Eu disse para ela, lê um pedacinho da introdução e pega umas perguntinhas. Lê mais um pedacinho da introdução e vai continuar nas perguntinhas. Daqui a pouco a senhora já leu tudo. Porque tem umas introduções que são para nós, que já não temos a cultura de ler. Não sou eu que estou dizendo, né? É só pegar as estatísticas e tal. Fica complicado. Não vou avançar muito mais. Claro que isso há 169 anos atrás. Trazendo a característica própria do que se chama de doutrina dos espíritos. É uma doutrina, ela tem um compêndio fabuloso de orientação e tal. Claro que a gente podia colocar na intermediação, não por data de chegada, mas data ano. Em 1862 surgiu o Livro dos Médiuns, que não lançado em abril, mas que vinha trazer claramente quem somos nós, os intermediários dos espíritos. Quem somos nós? E aqui ainda diz assim, quer ver, ó, rapidamente? Diz, né? Ensinamento especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestação, os meios de comunicação do mundo invisível, o desenvolvimento dessa capacidade de ser intermediário. Aí eu estava lembrando lá, né, das sibilas, aqueles outros lá com nominatas diferentes, as chamadas benzideiras que nós conhecemos ao longo de nossas caminhadas, que ainda existem algumas por aí, né? Eu nunca esqueço uma que um dia me levaram lá porque eu tinha problema de cálculo renal, continua até hoje, eu vou para carregar pedra, mas tudo bem. Aí ela chegou lá, olhou para mim, pegou um crucifixo, me botou na minha testa e disse, tens uma pedrinha aqui, tens uma pedrinha ali. E eu trabalhava no hospital, tinha saído de lá com a radiografia na mão, sabia até onde é que estava. Mas eu não fui lá para testar ela, eu fui levado porque a dor era tensa. E alguém disse que ela tinha uma xaropadinha lá, que é um xaropezinho lá, que era bom. Mas eu lembro, médium, intermediário, trabalhando na sua característica, na sua circunstância, fazendo lá aquilo, né? Mas, por aí. Diz assim, a mediunidade, as dificuldades e os colhos que se pode encontrar na prática do espiritismo. Quer dizer, na prática do espiritismo, prático, vamos usar a expressão assim, fazendo aqui a filosofia mais dita, aqui a ciência. Só que conhecer da filosofia, conhecer das técnicas e tudo mais, da prática até pode-se dizer então a parte científica, juntando as duas, mas era preciso cumprir uma profecia. Vocês sabem que profetas existiram aos montes. E Jesus também não foi. Porque muitos dos seus dizeres, muitos dos seus ensinamentos, muito daquilo que deixou, nós estamos colhendo agora. Por falta de compreensão, entendimento, de percepção, de querer aceitar. E uma das, eu digo assim, uma profecia no sentido lógico para abrangermos esse livro aqui chamado Evangelho segundo o Espiritismo, foi quando numa das despedidas, que algumas existiram, quando estava para chegar próximo, não sei bem a data, é de lá, né? Mas foi convencionado e está por aí. Essa data que agora há pouco tempo nós estávamos a comemorar por aí da Paixão de Cristo. E muito próximo disso, algumas vezes ele conversou com seus discípulos. Uma clareza que ele deu é de que ele disse, não vos deixarei órfãos. Porque eles estavam preocupados, que não vai acontecer, não vai acontecer e tal.
E numa outra oportunidade, ele teria dito: se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu pediria ao Pai. Eu estou resumindo, tá? Estou buscando aqui minha palavra, porque é um pouquinho mais longo. E eu pediria ao Pai que vos enviará um Consolador prometido, que habitará entre vós. E aí vem o que é importante para a gente trabalhar esse livro. Que vos relembrará tudo o que vos tem dito. E muito mais. Está lá, está nos escritos. Não sou eu, não sou da época lá, né? Quer dizer, não sou da época, não sei, né? Mas pelo menos não tem lembrança, né? E muito mais. Aí, e precisava juntar esse conhecimento da imortalidade da alma, que modifica totalmente, dentro de um processo de chegar à aceitação, modifica totalmente o nosso conceito, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de sentir e nossa maneira de agir. Falou da reforma íntima. Está intrínseco a necessidade de reformar-se por essas questões desse livro aqui. Mas precisava juntar para o exercício do dia a dia, das vidas das pessoas, uma informação mais consistente. E por que não dizer melhor traduzido? Porque para nós aquilo ali ainda era uma coisa muito meio longe, assim, a pessoa não, né, como se fosse um linguajar diferente. E aí surge em 1864 o Evangelho segundo o Espiritismo. O primeiro título dele foi Imitação ao Evangelho. E eu tenho um amigo, já falei para vocês aqui, acho, que ele disse para mim um dia assim, ele é de outra religião, ele disse: Kardec fez um Evangelho novo para vocês? Ele fez a pergunta. E eu preciso dizer para ele: não. O Evangelho segundo o Espiritismo compõe-se de todas as passagens de entendimento, compreensão, parábolas de Jesus. Só que ele está acrescido para cumprir aquele item que diz, e muito mais, da proposta dos Espíritos, que vão devagarinho tirando ou retirando, como se diz, o espírito da letra. Aí olha o que está escrito assim, quer ver? Contendo a explicação das máximas morais do Cristo. Fechou. Sua concordância com o Espiritismo. Porque Jesus não falava da época, com os personagens da época, mas ele falava para o futuro da alma. Ainda estamos descobrindo. Quando a gente vai fazer estudo sistematizado, que a gente passa desde o primeiro apostilazinho, vai indo, chega lá no EAD, aí ele começa a falar sobre as parábolas de Jesus e tal, aí é que a gente se pega, ele diz que mesmo tendo lido lá, tal, nós ainda estava longe de compreender. Aí depois vem a compreensão mais própria, vem mais lógica. É igual evangelização infantil. Começa-se lá, da tenra idade, aqueles que ainda não escrevem, hoje, claro, eles escrevem cada vez mais cedo, mas eles vão falar da criação de Deus. Porque se falar de Deus naquela parte aí, ainda seria difícil. Aí eu lembro do meu filho chegando em casa, vemos aqui uma árvore que Deus criou. Aí depois, mais tarde, aí na outra sequência, mais um pouquinho, daqui a pouco, aí começava a falar Deus. Aí começava a ensinar. E depois atributos e tudo mais, que vai mais longe para a gente entender. Então aqui diz assim, vou repetir só o primeiro trecho. Contém explicação das máximas morais do Cristo, sua concordância com o Espiritismo, quer dizer, o Evangelho à luz do Espírito imortal, da imortalidade da alma, para até termos respostas de questionamentos e informações que Jesus colocou aqui e que, se nós não atentarmos para a imortalidade da alma, não vamos nem entrar em compreensão e muito menos em aceitação. E aí só que tem um outro detalhe que diz aqui. E sua aplicação às diversas posições da vida.
Ou seja, trazer o Evangelho de Jesus para a vivência das criaturas. Falar da importância de atribuir grande parte de nossa existência com a compreensão de ter que exercitar os ensinamentos de Jesus. Por isso, o trecho lá, quando ele fala assim, eu sou caminho, eu sou verdade, eu sou vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. E eu, como sou repetitivo, diz os amigos aqui no ouvido, que a gente se repete mesmo, e ele diz, tem gente esperando Jesus voltar. Tem ou não tem? Está cheio. Jesus voltará, tem até placa por aí. Eu já falei, às vezes eu passo num lugar assim, está lá. E minha esposa brinca muito, porque eu digo para ela, eu nem sabia que ele tinha ido. Por que não foi? Ressuscitou. Está lá a expressão. Mas retornou, demonstrou, primeiro pela mediunidade de alguém que o viu. Depois, com a afirmativa lógica de permitir que mais o vissem, que foi entre os apóstolos. E depois materializou-se para dar a demonstração da possibilidade de Tomé botar o dedinho lá e... Né? Então, quer dizer, ou seja, demonstrou que a vida não cessa, que a alma continua viva. Mas isso já era de conhecimento de muitas criaturas dessa verdade. E principalmente dos estudiosos religiosos. Esses, então, nem se falam. Mas não pode divulgar, não pode falar, não pode isso, não pode aquilo. Então, esse evangelho aqui traz explicação da máxima do Cristo, concordância com o Espiritismo, com a lógica da vida eterna, e aí diz aqui assim, não há fé inabalável senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Por isso se chama o Espiritismo de a doutrina do raciocínio. Não da fé cega. Não daquela fé montada em cima de culturas, que o culturismo religioso trouxe aí, mas doutrina do raciocínio. E o Consolador prometido, é bom que se afirme assim, não está exatamente aqui no final, não, porque veio, não, está na mensagem que ele trouxe. O Consolador é a mensagem. Não há consolo maior de você estar em um processo aflitivo, coisa parecida, e ter uma explicação à luz da alma. Aí consola. Porque senão, nós vamos encontrar aqui, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Aí diz um amigo meu, tem gente que nasce sofrendo, morre sofrendo, quando é que é esse consolo? Que Jesus falava do futuro da alma. Falava para a verdade inserida na concepção clara do entendimento do ser. Eu gosto de citar, eu tenho mais 2 minutos, é isso? Então vamos resumir aqui. É como faz tempo eu tinha preparado 1h30, mas tudo bem, eu vou resumir. Você também tinha preparado 1h30? Você era meu substituto. Sim. Eu vou pegar o tempo do substituto um pouquinho. Não, mas eu gosto de lembrar algumas coisas que estão contidas aqui para caracterizar o muito mais. Tudo o que vos tenho dito e muito mais. Então eu vou pegar em desordem aqui, tá? Eu não vou buscar aqui para depois para ali, tá? Mas só umas pessoas, por exemplo, quando Jesus tem um trecho do Evangelho que diz assim, moral estranha. Alguém diz assim, Jesus, estão aí fora, tua mãe, teus irmãos, e ele dá uma resposta estranhíssima, como se estivesse a desdenhar. Aí ele diz assim, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Todo aquele que obedecer, no bom sentido, mas tiver o conhecimento, o entendimento e a compreensão das coisas de Deus, esse é meu pai, esse é minha mãe, esse é meu irmão. Não parece estranho, não? Primeiro na questão da imortalidade, né? Só para dar um peixinho assim, imortalidade da alma. Ora nós somos isso, ora nós somos aquilo o tempo todo, não é?
Então nós mudamos de característica, retornamos ao corpo, e ora somos pai, ora somos mãe, ora somos irmão, ora somos isso, todos filhos de Deus por iguais. Aí ele diz, todos são meus irmãos, todos são minha mãe, todos são meus irmãos. Mas outra coisa que eu acho gozado, é bom lembrar, trabalhador da última hora. A gente lê aquilo ali e fica bravo. Sai o senhor da vinha a assalariar pela manhã. E vai a um local com muita gente ali. E ele leva 50 assalariados. Usar 50 para não, né? E ele leva. Lá pelo um pedaço da manhã ele presta atenção e descobre que aqueles 50 não serão suficientes para a colheita que ele quer. Mas ele, quando pegou aqueles 50, ele diz, eu vos darei 1 denário pelo dia de trabalho. Aí ele volta lá naquele lugar, os outros que não foram assalariados por diversos que lá estiveram, continuam ali esperando. E ele assalaria mais X e leva para lá de novo. Lá pelo meio da tarde ele descobre que não vai dar para terminar o serviço. Aí ele volta lá, ainda estão lá, uma série de pessoas, e ele assalaria mais um tanto e leva para lá. Agora é hora da gente ficar bravo. Aí no final do dia, ele chama todo mundo e sai distribuindo 1 denário para cada um. E aí quem chegou às 8 da manhã, o João aqui que chegou às 8 da manhã, fica bravo. Pô, o Felipe chegou a 1h da tarde, ele vai ganhar 1 denário, não? A gente fica bravo ou não fica? Até indignado. Aí os Espíritos dão a clareza da explicação, dão uma lucidez. Eu vou passar só um resumo, mas ali. Primeiro, lembrar-se assim, ó, aqueles que foram assalariados, primeiro ele disse que era 1 denário, ele falou isso, ele não escondeu, ele não foi, é 1 denário para cada um. Segundo, aqueles que lá ficaram e foram sendo assalariados a cada busca, não saíram de lá. Eles permaneceram durante o dia à disposição lá, com disposição de trabalho, só não foram assalariados. E depois dá mais algumas explicações, eu só estou trazendo, isso aí e muito mais, é a explicação. Aí nós vamos ver aquele meu colega que disse que quando ele era pequeno, ele vivia felicíssimo da vida. Porque ele lá na catequese, lá ele descobriu, disseram para ele que o céu é das crianças. Jesus disse, deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Aí ele adoleceu, depois ele aborreceu, que tem, né? Tem a fase. Aí depois ele ficou adulto, e aí ele começou a buscar religião para lá, religião para cá, e ele entrou na doutrina espírita e leu lá. E aí ele dizia que quando ele ficou adulto, ele começou a ficar triste, e agora eu já não tenho mais o reino dos céus. Já não sou mais criança. E aí ele descobre com a doutrina espírita que aquele espírito lá, pequenino, em termos de corpo e tal, não é um inocente não, ele é vivido faz tempo. Aí os espíritos trazem ali a lucidez que Jesus não quis dizer que o céu era exatamente, mas está ali a sua orientação, e os espíritos trazem com muita propriedade a clareza assim, todo aquele que assemelhar-se a um princípio de uma criança que ainda não tem ranços, que ainda não tem, é uma fase, né, diferenciada, que tanto é que serve para que moldemos da melhor forma, tá? Não é na vara, não é no coisa, mas na disciplina, no entendimento, na compreensão e principalmente no exemplo, nós conseguiremos moldar seres melhores para amanhã, fazer gente do bem. E tem um monte de outras informações, que aí eu vou, né? Não vou poder parar hoje, que a gente precisa buscar e retirar o espírito da letra. Precisa retirar o espírito da letra. Eu citei 3 coisinhas aqui só para, né? Mas já tem um monte de explicação dos espíritos. Aí vem lá, ninguém verá o reino dos céus, está lá o douto da lei, né? Questionando ele lá. E aí Jesus disse, tem que nascer de novo.
E ele até embrutecido pela maneira, mas como eu, um homem velho, vou entrar de novo no ventre da minha mãe. Nascerá da água e do Espírito. Aí o batismo virou uma febre. Que não se tem absolutamente nada a questionar, porque muita gente, por um simples pingo d'água na cabeça, temendo uma tempestade, às vezes fica mais calmo. A gente sabe disso, né? Depende de cada um. Mas não é a água, viver da água e do Espírito, do líquido que nós emergimos ali, em termos de vivência. O nosso organismo é uma composição, né? Então, tem todas as explicações ali, para a gente buscar mais entendimento, mais compreensão. Tem uma série de coisas ali que, assim, né, dos aflitos, então tem um monte de explicações, até porque existe, aí vai buscar a lei de causa e efeito, vai buscar a história do plantio, como diz o outro, que ele é livre, mas a colheita se torna obrigatória. Então os Espíritos vão explicando cada passagem de Jesus, cada orientação, e aí vem aquele chavão que está lá, que vos relembrará tudo o que vos tenho dito e muito mais, que é o Espiritismo trabalhando toda essa proposta evangélica para a necessidade de nossas vidas, que diz, para o dia a dia, mas à luz de nossa verdade e imortalidade da alma. Queridos irmãos, o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, 162 anos de lançamento. Vou terminar dizendo, ele é um livro de cabeceira. Muita gente diz, mas eu sou repetitivo. Por favor, não bote ele embaixo do travesseiro e durma ali, porque não vai acordar evangelizado. Não vai. Não tem jeito. E agora tem uns livros, eu fui numa casa espírita, eles pediram esse tema, semana passada, lá na Tapera. E chegou lá, eles compraram tudo aquele livro grosso, aquele que tem a letra grande. Então tá desse tamanho aqui, né? Também surra de evangelho não vai fazer ninguém ficar melhor. Deixa o cara brabo. Tem um amigo que entrou numa dita igreja aí, e ele estava meio avariado, ele estava meio nervoso, deram uma surra de Bíblia nele, levaram ele numa sala. E depois eu perguntei para ele, e daí, te convertesse? Ele disse, não, fiquei brabo que não é mole, nunca mais eu piso lá. Né? Então, também não resolve. O Evangelho não é um processo, e até como o Pai Nosso não é, assim como se fosse uma coisa impositiva. Ela é de esclarecimento, ela é de conhecimento, ela é de absorção, ela é de exercício. Porque enquanto nós, terminando mesmo, enquanto nós não exercitarmos amar o próximo como a ti mesmo, fazer aos outros que gostaria que te fizesse, deseja aos outros que gostaria que desejasse, não vai ter paz nesse mundo não, gente. Não vai ter paz nesse mundo. Nossa gratidão a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais. Nossa gratidão ao convite da casa, né? Mais uma vez, que nos faz rever. E eu já brinquei com vocês, né? Um dia eu vinha de carro ali, no caminho, a companheira dirigindo, que eu não sou disso, e aí o espírito lá na ponta disse, mas lá não tem só a turma que está te esperando, não é só a turma da matéria, não. Tem um monte de gente que não vai ver lá, mas já te conheciam, estão te esperando por lá. Então eu tenho o prazer de chegar perto dos amigos espirituais também desta casa, e gratidão a todos vocês por terem tido a paciência de nos ouvir na noite de hoje. Uma boa noite a todos e que a paz de Jesus permaneça no coração de cada um de nós.